Olá! Hoje a gente vai ver de perto como a medicina moderna encara uma das condições mais complicadas para o coração. Mas olha, não vamos falar só de remédios e como eles funcionam, não. A gente vai acompanhar a jornada real de um paciente para entender como cada medicamento se encaixa num plano, numa estratégia para transformar uma doença super perigosa em algo que dá para controlar. Ok, então vamos lá. Tudo começa com uma pessoa, um homem de 65 anos cuja vida virou de cabeça para baixo em questão de poucas semanas. Os primeiros sinais apareceram de um jeito meio sutil, sabe? Mas que não iam embora. Tudo isso logo depois de uma virose. Começou com uma falta de ar ao fazer qualquer esforcinho, um inchaço nos tornozelos que não sumia e aquele cansaço. Um cansaço que parecia dominar tudo. O diagnóstico foi um baque. O coração dele estava dilatado, fraco. E isso, gente, não é um problema qualquer. É uma condição extremamente séria, com uma taxa de mortalidade em 5 anos que chega perto de 50%. A coisa era realmente grave. E esse número aqui deixa a gravidade da situação bem clara. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que é basicamente uma medida da força do coração para bombear o sangue, estava em apenas 20%. O normal, em torno de 60%. Ou seja, o coração dele estava trabalhando com um terço da capacidade. Para a gente entender como os médicos podem tratar isso, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender o problema. O que exatamente está acontecendo lá dentro de um coração com insuficiência? Agora, vamos mergulhar na ciência da coisa. A insuficiência cardíaca não é um problema estático, ela cria uma espiral perigosa, um ciclo que, se a gente não interromper, só vai piorando com o tempo. E um ponto super importante: insuficiência cardíaca não quer dizer que o coração parou de bater, tá? Significa que ele está com dificuldade, que ele está lutando para dar conta do recado e mandar o sangue de corpo precisa. E essa falha pode acontecer de dois jeitos principais. A falha sistólica, que é o caso do nosso paciente, é basicamente um problema de bomba fraca. Já a falha diastólica é diferente. É quando o músculo do coração fica tão rígido que não consegue se encher de sangue direito. E aqui está o tal do círculo vicioso. Pensa só, o bombeamento está fraco. O corpo percebe isso e dispara um alarme, liberando hormônios que fecham os vasos sanguíneos para tentar manter a pressão. Só que isso aumenta a pressão geral, o que força o coração já fraco a trabalhar ainda mais. E o que acontece? Ele fica mais fraco. E o ciclo recomeça, cada vez pior. Então, como é que os médicos quebram esse ciclo? O curioso é que a estratégia inicial não é atacar o músculo do coração diretamente. A primeira ideia é aliviar o trabalho dele, tirar o peso das costas dele. A primeira ferramenta desse arsenal tem uma missão bem simples, mas que é absolutamente crucial: diminuir o volume de líquido que o coração precisa bombear. Remédios como a furosemida, que muita gente conhece como pílula d'água, fazem exatamente isso. Ajudam o corpo a eliminar o excesso de sal e água. Com menos volume de sangue circulando, a pressão nas veias cai e aqueles sintomas de inchaço e falta de ar começam a melhorar. O trabalho do coração, no fim das contas, fica bem mais fácil. O próximo passo é lutar contra aquela pressão alta que o sistema de alarme do corpo criou. É hora de, literalmente, relaxar os canos por onde o sangue passa. E aqui está o pulo do gato. Os inibidores da ECA são um pilar do tratamento moderno. Eles não só relaxam os vasos, diminuindo a pressão contra a qual o coração precisa lutar, como também são uma das raras classes de medicamentos que comprovadamente aumentam o tempo de vida de quem tem insuficiência cardíaca. Isso é gigantesco. Ok, a gente já aliviou a carga, já relaxou os vasos. Mas e quando o próprio músculo do coração precisa de um reforço, de uma força extra? Aí os médicos partem para outra classe de medicamentos. É aí que entram os agentes inotrópicos. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. São remédios que agem diretamente na engrenagem da célula cardíaca para dar mais potência para cada batida do coração. A digoxina é um exemplo clássico. Ela funciona bloqueando uma pequena bomba nas células do coração. Esse bloqueio faz com que o cálcio se acumule ali dentro. E mais cálcio? Bom, mais cálcio significa uma contração muscular mais forte. É um jeito químico de dar um upgrade na força de cada batimento. É muito importante entender que o tratamento não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. É uma estratégia que vai progredindo, um roteiro que se adapta conforme a doença avança.
E os médicos seguem um mapa bem claro para isso, que vai do estágio A, que é só prevenção para quem tem fator de risco, até o estágio D, que é o mais avançado. O nosso paciente, bem, ele já chegou no estágio C, quando os sintomas já apareceram. E é aqui que a combinação de vários medicamentos se torna absolutamente essencial. Então, vamos voltar ao nosso paciente e ver como essa abordagem por estágios, combinando diferentes frentes de ataque, conseguiu virar o jogo. O tratamento dele seguiu um plano super lógico, um passo de cada vez, exatamente como as diretrizes médicas recomendam. E o legal de ver essa linha do tempo é pescar estratégia. Primeiro o diurético para apagar o incêndio e aliviar os sintomas imediatos. Depois o inibidor da ECA para quebrar aquele ciclo vicioso que estava esgotando o coração. E como os sintomas persistiram, aí sim entrou a digoxina, para dar aquele reforço direto na força do motor. É uma abordagem inteligente, em camadas. E o resultado? Bom, essa frase aí diz tudo. A combinação de terapias trouxe um alívio enorme. Ele conseguir deitar na cama sem sentir falta de ar, uma coisa que os médicos chamam de dispneia, é um sinal claríssimo que a congestão nos pulmões estava melhorando. A qualidade de vida dele deu um salto. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A história desse paciente mostra como é poderoso entender o funcionamento do nosso corpo. Ao atacar o problema em várias frentes ao mesmo tempo, aliviando a carga, relaxando os vasos e fortalecendo a bomba, a medicina consegue pegar uma espiral que só levava para baixo e transformar num caminho de estabilidade e recuperação.